falar de recrutamento, seleção, contratação, apesar da Kelly e da Cami, acho que também não, né, Cami? Não fazer diretamente. Rafa tá Não, não faz. fazendo. Eu acho que é bom saber, né? Porque amanhã ou depois vocês precisam cuidar desse processo, sozinhas às vezes, e aí, tipo, vocês já sabem mais ou menos o caminho que tem que percorrer, né? Eu vou fazer muito prática essa aula, tá? Então, se não der tempo de passar por todos os tópicos hoje, a gente vai continuar na próxima aula e vai continuar na outra, porque eu acho que não adianta a gente saber na teoria. Acho que a gente tem que ir para a prática mesmo, para vocês saberem aplicar na empresa. Então, vou compartilhar com vocês uma tela aqui. Peraí. Onde que estava a tela, gente? Fala para mim. Aqui, ó. Prontinho. Estão vendo essa tela? Então, a gente vai falar como contratar certo e parar de sofrer com a equipe. Um dos maiores problemas dentro da empresa é formação de equipe, né? Acho que para todos os setores é uma área muito doída a gente conseguir formar uma equipe. O que que acontece geralmente? A gente precisa de alguém bom, sai alguém de repente e a gente começa a sair contratando igual umas malucas. Meu Deus, preciso de gente na minha equipe. Meu Deus, o fulaninho vai sair. E aí a gente começa a fazer uma contratação muito maluca. E eu falo a gente porque eu já passei por isso também. Quando eu não sabia todo esse processo, quando alguém ia sair da minha equipe, eu falava, Senhor. E aí passava alguém na minha frente, você tem carteira de trabalho? Tenho, tá contratado. Era mais ou menos tipo assim, pelo amor de Deus, né? Você quer trabalhar, vem para cá. Não fazia muito uma. Não tinha como escolher muito, porque o buraco estava lá. Principalmente isso acontecia muito na época que a gente estava com 7 escolas, 120 funcionários. Então, assim, eu pensava, gente do céu. E aí contratava a pessoa certa muitas vezes, mas para o lugar errado. Aí ela não performava. Aí, às vezes, eu não tinha tempo nem de perceber que ela não tinha performado. Eu ia descobrir isso daqui 5 meses. Aí tinha que gastar com demissão, tinha que começar tudo de novo. Então, assim, essa é uma parte, gente, muito importante da liderança. Porque se você precisa ter uma equipe de alta performance, você precisa dominar esse caminho. Seja para vocês fazerem, seja para vocês acompanharem o pessoal do RH no setor de vocês, para ver se, tipo, você tá de olho aí no que eu estou pedindo, né? Tá vindo certo o que eu preciso? O primeiro passo para a gente, são 4 passos: recrutamento, seleção, entrevista e contratação. Essa parte de entrevista, ela entra ali na seleção, mas eu coloquei um capítulo à parte, gente, porque é um capítulo à parte. A entrevista ela é muito importante dentro desse processo. Se a gente faz tudo certo, a gente tem lucro. Se a gente faz errado, a gente tem prejuízo. Literalmente, a gente perde dinheiro fazendo isso, né? Porque a gente tem turnover alto, tem que demitir muita gente. A pessoa chega, já aconteceu com vocês? A pessoa é contratada, ela vem um dia, dois, vai embora, nunca mais volta. Sai para almoçar, não volta mais. Então, assim, a gente perde dinheiro se a gente faz errado. Então, a gente hoje vai ver com muita calma a parte de recrutamento. Recrutar é a gente achar essas pessoas, onde que elas estão. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Rafa, hoje, que você falou que chega lá para vocês currículos, vocês colocam no grupo. Como que chegam esses currículos para vocês? Como que chegam as pessoas que vocês vão fazer a entrevista e tudo mais? É que assim, junto com a Focap, né, a escola tem a Prime. Então, a Ah, Prime faz esse recrutamento. E pra gente chega muito no site, no WhatsApp da Prime, né? Então, a gente seleciona todos esses currículos que chegam. perfeito. Vocês têm uma entrada de currículos passiva. Vou falar passiva, tá, gente? Ativa é quando a gente vai lá ter que buscar. Passiva é quando chega para a gente. Keila, fala um pouquinho de como que chegam as coisas aí para vocês, os currículos. Olha ali, eu acho que chega bastante por WhatsApp, sistema. Eu acho que aqui eles abrem algum forms, formulário. Eu não tenho muita certeza, eu preciso me inteirar mais. Top. É, Oi, Andréia, bom dia, tudo bom?
Oi, bom dia, tudo bem? Tudo! Saudade de você. Andréia, você que faz contratação para tua equipe? Não, Vocês têm eu RH RH. também, né? Tem. Tá. Hoje a gente vai passar por essa parte de recrutamento, seleção. E aí, o que eu falei para as meninas ali que tem RH? Ah, eu tenho RH. Mas mesmo assim, nós líderes, é importante a gente entender o funil de contratação. Porque muitas vezes a gente não alinha com o nosso RH o que a gente quer. Vocês já foram alinhar com o RH? Gente, eu preciso de uma pessoa XYZ. Muitas vezes a gente passa o que a gente precisa de competência técnica, né? Ah, precisa dominar isso, precisa, né? Mas a gente não tem aquele alinhamento. Aí chegam muitas pessoas, às vezes, desalinhadas na nossa equipe. Ou não chegam. Então, a gente precisa dominar essa estratégia, para de alguma forma a gente sempre estar conversando. Isso é liderança, gente. O líder não é aquele que faz, mas é aquele que entende um pouco de tudo para conseguir. A gente é maestro da orquestra. A gente não toca o violino, mas a gente entende para a gente poder conduzir. A gente não toca a flauta, mas a gente entende um pouco para poder conduzir. Então, a gente entende para orquestrar, né? É, Acho que o Cleison entrou aí, né? Eu acho que eu vi o Cleison entrando. Cadê o Cleison? Ô, Cleison, bom dia, tudo bem? Quando precisa de professor, Cleison, você que faz essa parte de contratação, de recrutamento, essas coisas? Ou as meninas? Isso. Uhum. Show. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, a gente precisa aprender, quem tem RH ou não, aprender a criar um documento de função. Então, a gente vai fazer o passo a passo hoje aqui, tá? Precisa aprender ou olhar a criação do anúncio. O RH faz o anúncio, mas passa o olho, gente. Porque é para a equipe de vocês. Vai vir gente para a equipe de vocês. Às vezes o anúncio não tem nada a ver com o que vocês estão querendo. Mas às vezes a comunicação não foi legal. E anúncio de vagas. Como, onde vai estar sendo anunciado. Então, vamos para o primeirinho ali, ó. Antes de recrutar, quais são os principais erros antes da gente anunciar vagas? Contratar alguém porque saiu alguém. Alguém? E saiu, vai sair, deixa eu começar a contratar. É um baita de um erro. Por quê, gente? Porque essa parte de recrutamento tem que rodar o ano inteiro. Eliana, mas eu tenho 2 vagas. Mas você vai estar recrutando, anunciando vaga, trazendo gente para entrevista o ano todo. Eliana, mas e se eu já completei essas 2 vagas? Se me aparece alguém, gente, extremamente extraordinário, você não vai contratar porque você está com as vagas preenchidas? Quantas vezes aparecem pessoas extraordinárias para gente? Alinhada com os valores da empresa, competência técnica, competência comportamental. É fácil de achar, gente? Não é. Então, não tem problema. E eu posso falar isso para vocês, gente, porque eu rodo anúncio o ano inteiro. E eu tô com vaga aberta. Ano inteiro. Aí, agora, no final do ano passado, eu estava com a equipe perfeita, completinha. O que eu falei? Vou continuar rodando. Porque se aparecer alguém extraordinário, eu ponho para dentro. E aí, quem tiver naquele mediano para baixo, eu troco. Então, a gente consegue também. Alguém aqui já fez esporte para campeonato, gente? Já competiu algum esporte? Como que funciona geralmente? Ah, tem, sei lá, é uma equipe para 6, tipo vôlei. São 6 mais 6 reserva. A equipe é de 12. Porque quem não está performando está fora. Vai trocando, né? Então a gente também tem que ter esse olhar de alta performance. O que também é um erro grande na hora de contratar? Não ter uma descrição clara da função da pessoa. Ela não sabe exatamente o que ela vai ter que fazer dentro da empresa. Quando você não tem uma descrição clara, vem qualquer um, vem aquelas pessoas que, qualquer serviço eu estou pegando. Mas é um problema, qualquer serviço eu estou pegando, porque significa que essa pessoa está desesperada. Se ela está desesperada, ela não tem empregabilidade alta. Uma pessoa, hoje em dia, que não tem empregabilidade alta é porque ela é ruim. Simplesmente assim, porque a gente tem emprego pra caramba, né? Pra onde você olha, tem vaga. Misturar perfil técnico com eu gosto dele. Então, sabe, fazer entrevista no feeling é um grande erro. Ai, bati o olho, nossa, gostei. Gostou do que exatamente?
Ai, não, porque meu santo bateu com o da pessoa. Gente, trabalhar profissionalmente, alta performance não é santo. A gente tem que ter fé e precisa ter fé, né, gente? Mas assim, ó, você contratar porque o santo bateu, as chances são que pode dar errado. Porque geralmente o santo bate quando o perfil comportamental da pessoa é igual ao teu. Isso que é santo bater. Aí eu sou mais quieta e discreta, a pessoa mais quieta e discreta, você gosta. Aí eu sou mais falante, mas não sei o que, a pessoa é mais falante, você fala, nossa, o santo bateu. O santo bate quando o perfil comportamental é igual, mas às vezes você não precisa de mais uma pessoa igualzinha a você na equipe. Pelo contrário, às vezes você precisa de outra pessoa para cumprir outro, tapar outro buraco ali. Então, cuidado com o santo bateu, né? E não saber o que eu espero, qual que é o resultado que aquela pessoa precisa me entregar. Eu contrato porque eu preciso de mais um vendedor, eu preciso de mais uma pessoa aqui no projeto, preciso de mais um estagiário. Mas qual que ela precisa te entregar? É que, nossa, está muito cheio aqui, está muito acumulado de função. Mas tá, ela vai ser tarefeira ou ela vai ser de resultado? Aí a gente contrata um monte de tarefeiro, né? Então, quando você não sabe exatamente o que você quer, qualquer pessoa serve. E quando qualquer pessoa serve, qualquer problema vem junto com aquela pessoa. Então, a gente precisa ter critérios para contratar. Eliana, mas mal aparece gente para você que ainda que eu seja super seletivo. Realmente, né? A gente abre vaga, é um desafio já. Porém, se eu estiver rodando o ano inteiro, eu começo a conseguir ser mais criterioso em contratação, né? Então, a primeira etapa, gente, do recrutamento é você criar um documento de função. Antes de abrir a vaga, o que eu preciso responder? Vai, pega papel e caneta. Todo mundo está precisando contratar aqui, sim ou não? Quem está contratando aí? Então, vocês vão pensar nessa pessoa. Acho que todo mundo, né, gente? Quem é que não está contratando? Tá, ó, se alguém aí não tiver, Cami, você está precisando de alguém na tua equipe? Então pronto, todo mundo. Pensa nessa, às vezes você precisa de 10, mas você pensa em uma vaga agora, tá? Uma pessoa que é a mais urgente. Você fala, cara, essa eu preciso. Então você vai pensar nessa pessoa, nessa vaga, e você vai responder a primeira pergunta: qual problema essa pessoa precisa resolver? E aí pensa em resultado. Tá, não, vamos fazer o problema. Primeiro aqui embaixo tem resultado. Mas assim, ó, ela precisa vender, ela precisa cobrar, ela precisa entrar no início do projeto, ela precisa fazer as métricas do projeto, ela precisa dar aula. Cleison, você está contratando aí alguém? Professor, essas coisas? Então, o que essa pessoa precisa resolver? Qual o problema que você está tendo nesse momento que ela precisa resolver? Senão você não estava contratando, né? Isso aí é um brainstorming, você com você. Não precisa ficar muito bonito, muito organizado, mas é uma clareada na tua cabeça quem que você precisa. Próximo. Qual resultado ela precisa de entregar nos primeiros 90 dias? Por que estou falando de 90 dias? O óbvio não é óbvio, né, gente? Tudo que precisa ser dito. Gente, quando vocês estiverem treinando equipe, lembra disso. Óbvio, não é óbvio. Então, vou te fazer essa pergunta. Por que eu preciso pensar em 90 dias? O período ali da experiência, se não der certo, antes dos 90 dias já despacha, né? Isso mesmo, perfeito. Óbvio, gente, se a pessoa é PJ, tá tudo bem. Ela pode ser desligada a qualquer momento, com aviso e tal, conforme o contrato. Mas, se ela é CLT, dá uma diferença gigante financeira você dispensar nos primeiros 90 dias ou depois que ela for realmente efetivada, tá? Então, eu preciso, o que ela precisa te entregar em 90 dias que você fala, pô, essa pessoa vai ficar, ou tipo, sem chance, não vai dar. O que ela precisa te entregar nos primeiros 90 dias? E aqui a gente tem que ter cuidado, porque eu vou dar um exemplo. Vamos supor, eu vou falar de comercial, que é mais fácil da gente visualizar.
Mas vamos supor que a pessoa precisa vender, fazer 50 mil reais em venda no mês. É uma meta de vendedor de vocês já, um M4. Aí, quando você contrata, você não pode querer que ela já faça 50 mil, gente. Porque ela tem um período de aprendizado, de, enfim, de entendimento do produto, do serviço, mas também ela não pode ter, tipo assim, sei lá, gente, depois que passar pela experiência, ela vai ter a meta. Porque senão ela passa pelos 90 dias, você não sabe direito. Aí você só fica de novo no feeling. Ah, não, eu acho que ela tá indo bem, eu acho que tá dando certo, né? Então, esse negócio de feeling é um problema, porque o feeling depende do nosso bom humor, depende se os projetos estão dando tudo certo. Então, assim, cuidado com o feeling. Todo mundo conseguiu achar isso? Quem tiver dificuldade, me chama, tá? Aí a gente pensa juntos. Próximo, quais comportamentos são inegociáveis? O que essa pessoa vai, ou melhor, né? O que essa pessoa vai, em vez de pensar no positivo, é no negativo. Se ela em 90 dias fizer X, ela tá fora. O que seria? E eu vou dar um exemplo. A gente tem algo muito negociável que é pontualidade. Se nos 90 dias a pessoa chega 5 minutos atrasada, ela está dispensada. Isso é nosso, tá, gente? É da nossa empresa isso, ok? Tem empresa que tá tudo bem, gente, não tem problema nenhum com o horário. Mas o que que na tua empresa, na tua equipe, você vai falar, não, não vai dar. Mentir é inegociável. Trazer atestado médico pra gente nos primeiros 90 dias é inegociável. A Helena, mas ficou doente. Mas, filho do céu, se em 90 dias ela ficou doente, obrigada, não vai dar. Que para você não dá para engolir de comportamento. Discutir com o colega, fazer cara feia com feedback teu, eu não sei, pensa em coisas assim, tipo, se fizer isso, ela pode estar indo muito bem, mas não vai dar. E eu quero que você pense, essa vaga, ela é para operacional, ela é para tática ou ela é para uma vaga estratégica? Estratégico é quem tem a visão da empresa, visão do marketing, visão do comercial, é a pessoa que tem a visão. O tático é o gerente, é o líder, é aquele que pega essa visão lá de cima e organiza entre a equipe, que é o operacional. Então, estratégico, tática, liderança, gerentes, e operacional é quem executa as tarefas. Essa vaga é para qual departamento, tá bom? Qual hierarquia? Fizer esse brainstorming, então a gente vai criar o documento de função. É esse documento que você vai passar para o RH, ou você vai ter em mãos para você ter clareza da vaga. Qual que é a missão do cargo? Vender tantos mil por mês. Não é no começo, né? Mas é a missão do cargo. É entregar tantos projetos por semana. É dar aula de informática. É tipo, qual que é a missão desse cargo? Então escreve aí, vamos fazer o documento aí. Quem quiser fazer no computador pode fazer, quem quiser fazer na mão faz, depois pode passar para o computador, né? Então faz. E aí você já lista 5 responsabilidades claras. Ah, a pessoa vai ter 30, tudo bem. Mas quais são as 5 principais? Ligar para clientes inadimplentes. Ou fala uma coisa aí de vocês, Keila, Cami. O que vocês têm aí de tarefa, responsabilidade? Fala uma aí. Bom, olhar os prazos do dia todos os dias. Saber Boa, o que tem que ser feito naquele dia. perfeito. Aí essa pessoa ela olha e faz o quê com essa informação? Quem está no operacional
se tá na lista dela o trabalho, ela vai começar a execução Tá. dele. Então coloca lá, olhar a agenda todos os dias e executar as tarefas. Mas é óbvio, Eliana, o óbvio não é óbvio. Vai estar listado lá, ela vai olhar e fechar, tipo, olhei. E agora? Rafa, fala uma responsabilidade que você alistou aí. Eu coloquei vender os cursos, né? O Preparatec, que a gente chama, que é o pacote de todos os cursos, ou cursos avulsos. Perfeito, Rafa. Cami, fala um. O que eu mais preciso aqui agora, que é uma pessoa para fazer planilhamento de dados, analisar a documentação e planilhar e organizar esses dados. Aí pode colocar tudo em separado, ó, organizar dados, planilhar esses dados. O que que era o terceiro que você falou? Você falou alguma coisa. Analisar, Organizar. É, organizar, pode ir colocando assim, listando os uhum. pontos. Andréia, fala um para mim, por favor. Primeiro eu pus, porque como é no depósito, eu pus a organização dos materiais. O cedo sempre tem que estar organizado para as vendas. Perfeito, isso mesmo. Cleison, fala um. O meu é seguir cronograma de aula. Isso, perfeito. Isso aí, gente. Então, vocês vão listar 5. Tipo, putz, Eliana, mas que mais? Né, Cleison? Vamos supor, seguir o cronograma de aula, preencher a ficha, dar aula de excelência. Fazer... Então, assim, vocês vão pegar as 5 tarefas ali que a pessoa tem que fazer dentro da função dela. O próximo são 3 indicadores de performance, que a gente chama de KPIs. Já ouviram falar esse termo? KPIs. Chique, mas o que, afinal das contas, é um KPI? KPI é indicador se a pessoa está indo bem ou não. Então, vou dar um exemplo. Cami, como que você vai saber se essa pessoa que está organizando, planilhando, como que você consegue enxergar se ela está indo bem? Tipo, qual seria a meta dela, na verdade? A meta específica, eu acho difícil olhar e falar, você tem que fazer tantas linhas por dia, porque justamente tem que ter uma análise. Então, eu verificaria o desempenho dela, que é até uma coisa que eu coloquei aqui, pelos questionamentos que ela faz. Se ela tem dúvida ou não do que ela está fazendo. Porque se ela está só fazendo e não tem uma dúvida, para mim já está errado. Porque Algo sempre está vai ter estranho. alguma coisa ali que ela vai ter dúvida. No como ela tem que fazer, em como que ela vai classificar, e se um documento estiver ilegível, o que que ela vai fazer. Então, eu vejo pelo questionamento da pessoa. Quando ela faz esses documentos, que ela põe esses dados ali e tudo, existe a possibilidade, por exemplo, de ela não dar conta e não fazer. Vamos supor, acaba a semana e ela não conseguiu colocar todos os dados ali. Pode acontecer também. Então, por exemplo, um indicador seu pode ser, tipo, terminar aí eu não sei como que é o tempo aí para vocês, mas o dia, a semana, a Uhum, quincena, o mês, com todos os dados preenchidos, sabe? sim. Então, pode Uhum. colocar indicadores assim, ó. Pelo tempo. Também, né? Pode ser, tipo assim, ó, o questionamento já é uma análise gerencial tua, mas Uhum. é difícil, tipo assim, o KPI, gente, a métrica, esse indicador de performance é uma coisa que vai estar colada na parede e que você e ela vão checar juntas. Então, chegou o Entendi. final, um exemplo de semana, não sei, chegou o final da semana, você vai pegar tudo que ela tinha que ter feito, vai olhar. Ou você vai perguntar, você já viu, né? Mas você pergunta, qual que era a tua meta da semana? Ah, preencher tantos dados ali, ou manter todos os dados atualizados. Como que tá? Ah, check. Entendi. Que eu faço vezes por dia, que sei, ó, nesse dia você tem que fazer 6 meses de documentos, que é geralmente por período. Perfeito, isso mesmo. Ah, Então, tá. 6 meses por dia. Esse é um KPI dela. Ah, fiz 4. Tá fora da performance. Entendi. Aí você anota ali, 4. Então, estava escrito 6, meta 6. 6 meses. Realizado 4 meses. Você fala, ó, tá fora. Eu preciso de 6 meses num dia. Entendeu?
Isso Uhum. são métricas, porque a pessoa, ela entende se ela está indo bem ou não, você entende no dia a dia se ela está indo bem ou não. Então, vocês têm que criar indicadores que fiquem muito claro se a pessoa está performando ou não, para ela e para você. Ela tem que saber o que ela precisa e te entregar para você estar feliz. Essa é a verdade. Rafa, fala um indicador que você fez aí. Então, o meu também é se a pessoa não tem dúvidas, porque e acha fácil demais, né? A gente tinha um colaborador lá que ela, nossa, eu achei muito fácil, né? A parte da orientação. E a parte da orientação é uma coisa que tem muitos passos a ser seguido até o fechamento. Então a pessoa falou, nossa, mas eu achei fácil demais. E isso não estava gerando resultado. Então, tipo, a métrica dela estava todos os dias sem matrícula nenhuma. Então aí já estava errado. Aí, ó, comercial, mesma coisa que eu falei para a Cami, isso é um olhar gerencial. Você vai olhar, mas uma métrica é aquela que está na parede. Então, qual que é uma métrica de comercial? Venda. Qual mais métrica pode ter, Rafa, para você saber onde que está o gargalo? Então, gente, isso é importante, ó. A métrica do comercial é venda, tá zero sempre. Só que antes da venda, a pessoa tem que fazer o quê? Atendimentos. Então, ela pode ter uma métrica de venda, uma métrica de atendimentos. Porque se ela está atendendo zero, talvez não é o problema, não é a venda dela. Entende? Não, Eliana, ela atende 10 e tá zero vendas. Pô, então a venda dela tá uma porcaria. Então a Na gente nossa, pode. tem tudo isso. Tipo, quantas visitas a pessoa teve, né? Quantos atendimentos e quantas matrículas. Sensacional. Eu gosto, Rafa, de no comercial colocar assim também, ó. As pessoas que não compraram, qual foi a objeção apresentada? Porque aí você, como gerente, você consegue ver onde que está o problema do vendedor, não do cliente. Ela vai falar várias coisas, tá? Ela vai falar, porque não tinha dinheiro. Então, o problema tem contorno de objeção. Ah, ela nem escutou, ela falou que estava com pressa, levantou. Então, o problema dela está na conexão, no começo da venda. Então, depende de onde que o problema que ela apresenta do cliente, nunca é do cliente, é do vendedor, né? Você consegue identificar onde que ela está errando no processo de vendas, né? Então, volume para fechamento. Então, várias métricas, isso mesmo. Keila, me fala uma métrica aí que você anotou. Ai, assim, nosso trabalho é um pouquinho, assim, para quem entra e não tem experiência, é um pouco complicado. É, eu acho que, por exemplo, um trabalho que a gente considera aqui mais fácil, um bancário, analisar uma conta corrente, um cartão de crédito. Uns 2 dias aí para quem já tá uns 3 meses. E se passa disso, já começa a complicar. Então, só que ela precisa, assim, infelizmente, de uns 3 meses para entender o que que ela tá fazendo mesmo. E o porquê, o objetivo, que, né? Então, eu acho que é isso, é criar para esse trabalho é mais ou menos uns 3 dias, para esse dois, e ver se essa pessoa ali já tá soltando a mão, tá cumprindo isso, sabe? Mais ou menos Isso assim. mesmo. Então, o indicador, Keila, tem que ser tipo isso: fazer uma análise em 2 dias. Mas, Eliana, a hora que a pessoa entra, ela jamais vai fazer, só que ela tem que visualizar o que, que você quer dela, Tá. entende? Então, o nosso erro muitas vezes é ter essas informações só para gente. Aí a pessoa entra na equipe, ela não tem a menor ideia. E aí ela começa a fazer análise em 10 dias e ela acha que ela está arrasando. Aí quando você manda ela embora, ela fala, ué, entendeu? Então ela entra e você vai falar, eu vou te ensinar agora a fazer análise de cartão, essas coisas. Essa é uma atividade que daqui a um tempo você tem que estar fazendo em 2 dias. Eu falei já, ela já sabe. Quando uma pessoa entra na minha equipe, eu falo, ó, as suas funções é isso, isso. Gente, eu apresento um checklist gigante. Eu não fico explicando cada um, mas eu mostro uma lista enorme. E eu falo, obviamente, você não vai conseguir começar a aprender tudo isso. A gente vai começar hoje por X. A hora que você tiver bom, eu vou te ensinar outra coisa. Só que ela já sabe
que ela tem 50 coisas para aprender e executar. Porque também é um outro erro nosso de liderança, começar a ensinar sem falar tudo que a pessoa vai precisar fazer, quando ela virar M4, M3. E aí a pessoa começa num ritmo bem gostosinho, e ela não tem a noção que ela tem um monte de coisa para fazer pela frente, ela vai no ritmo gostosinho, continua no ritmo gostosinho. A gente está atolado de coisa. Só que para ela tá tudo bem, gente. Ela não sabe que ela tem mais coisa para pegar. E ela pensa, nossa, tá fácil esse trabalho, hein? Tá muito bom. E igual a Rafa falou, né? Que a Rafa falou assim: ah, a pessoa falou que era muito fácil. Sabe por quê, Rafa? Porque ela não tem a clareza, ela deve ter, mas ó, para ela falar isso, ela não tem a clareza. Que a função dela não é falar o script. A função dela é fechar a venda. A função de um vendedor não é falar todo o script. O script pode estar fácil, pode estar difícil, tanto faz. A função dela é fechar vendas. Então, se ela falar e está muito fácil e não fecha a venda, é porque ela não entendeu que a função dela. E é óbvio, né, Rafa? Mas enquanto a gente, quanto líder, não entender que o óbvio não é óbvio, a gente vai passar dor de estômago. Então, a gente precisa sempre ter o olhar da pessoa que a gente está treinando no resultado final que a gente quer. E não guardar isso como um mistério para a gente, e com o tempo eu vou falando. Não, gente. A pessoa do dia 1, ela tem que saber o que você quer dela. E que vai ter, sim, um processo para ela aprender. E qual que é esse processo? Daqui 1 mês você tem que estar fazendo. Daqui 20 dias tem que estar me entregando isso. Daqui 2 meses tem que estar me entregando isso. Daqui 3 meses você vai ter que estar fazendo em 2 dias essa análise. Ela já sabe qual que é a meta dela, né? Cleison, fala para mim um indicador. O meu é, no caso, as métricas de aula, da frequência dos alunos que o professor tem que passar diariamente para mim. Então, para mim poder ver e acompanhar as aulas deles como tá. Boa! Entregar a métrica de aula todos os dias. Se ele termina o dia e ele esquece de te entregar no dia seguinte, no daily, no ponto de contato, você já vai apontar o erro. Qual que era nosso convidado? Qual que é a tua meta aqui dentro? A sua meta não é só da aula, a sua meta é me entregar as métricas todo dia. Cadê a métrica de ontem? Né? Então, eu começo a cobrar esses indicadores, gente. Andréia, fala um indicador para mim. Bom, eu passo sempre no mural de manhã cedo, porque eu sou a primeira a chegar, né? Aí eu já passo ali a organização deles, da arrumação do depósito. Então, eu mesmo escrevo de manhã, já deixo ali alinhado a hora que eles têm que terminar, né? Porque eu sei que é durante o dia. Então, já não ponho mais etapa do dia, tem que ser para amanhã, não sei o quê, então é do dia. Então, eu falo assim, hoje, arrumação até às 14 horas. Eu já deixo organizado no mural. Aí, no ponto de contato diário, Andréia, o que você vai fazer? Essa checagem. Você Não, olha, você tinha que ter me entregado isso ontem até às 14. Foi, parabéns. Ah, por que você quer? O que aconteceu? O problema é, mas eu entreguei às 17, não entreguei. O que você vai fazer para conseguir organizar isso até o horário hoje? Até X horário? Isso é ponto de contato, gente. O ponto de contato nada mais é que você olhar para a métrica do dia anterior, ver como é que foi e direcionar o funcionário para a métrica do dia, para esses indicadores de performance, né? Então a gente não cobra tarefa, a gente cobra resultado. A gente cobra resultado. Ai, senta aí e vai preenchendo os dados. Não, gente, isso é tarefa. Eu preciso que hoje você me entregue 6 meses. Aí, óbvio, né? É o que eu falei, no começo, eles não vão ter a performance de um M4. Então, você fala, a tua meta final é você fazer isso, entregar 6 meses num dia. Ou, na sua primeira semana, eu preciso que você me entregue pelo menos, não sei, daí eu não sei como que é, gente. Vocês têm que calcular aí o de vocês, mas sei lá, 3 meses. Porque no dia 1, ele não vai te entregar 6 meses. Vocês entendem? Também não dá para cobrar uma coisa que é impossível. Igual que ela falou, né? Não dá para no dia 1 falar assim, ó, você vai me entregar hoje, fazem 2 dias, a primeira análise. Não vai. Só que ele tem que entender que ele precisa fazer em 2 dias. Só que agora, nesse momento atual de aprendizado, eu preciso que você faça
o que hoje? Qual que é a meta de performance dele? Entende? Pelo menos analisar até aqui. Eu não sei, né? Então, vocês têm que ter essas métricas claras na cabeça para ver se a pessoa ela é boa ou ela é ruim. Senão eu fico no gostar da pessoa ou não. Ai, a pessoa é educada, não tô gostando dela. E ela, às vezes, ela é uma porcaria. Nossa, essa pessoa ela é mais quietona, mais na dela. Ai, não tô gostando muito dela, não. E às vezes a pessoa é um ás no negócio. Então a gente também tem que parar de olhar meio por, ah, gostei ou não gostei, né? É por quê? Baseado em quê? A minha gestora de projeto fala muito isso. Baseado em quê? Né? Cadê os números? Então, próximo passo, para essa vaga que você está contratando, qual que é o perfil comportamental ideal? Vou lembrar um pouquinho de perfil comportamental aqui, vou compartilhar com vocês. E aí vocês vão olhar e vão ver o que, que vocês acham que é o ideal para esta vaga. Espera aí. Cadê? Essa vaga que vocês estão contratando, a pessoa ela precisa ter mais habilidade com pessoas ou com tarefas? Então, vou dar um exemplo. Quando a gente falou ali de preencher dados, analisar dados, organizar dados, ela é uma pessoa tarefa ou ela é uma pessoa para pessoas? Essa é uma vaga para pessoas ou para tarefa? Tarefa. Totalmente tarefa. Ó, ali, organizar estoque é para tarefa ou é para pessoas? Tarefa. Vender é para tarefa ou é para pessoas? Pessoas. Análise de cartão, tarefa ou pessoa? Tarefa. A não ser que ela tenha que conversar com os clientes. Então, pensa num todo, mas isso não é tarefa, gente. O do Cleison é professor, tarefa ou pessoas? Quem vai dar aula para uma turma de alunos ao vivo, ele precisa ser bom com tarefa ou com pessoas? Pessoas, né? Pessoa, gente. Se ele não gostar de gente, você tá ferrado. Você bota um monte de aluno para dentro, ele perde tudo. Então, quando a gente fala de pessoas, a gente tem os influentes e os estáveis. Para cargo de professor, tanto faz, tá, Cleison? O influente, ele vai ser mais persuasivo, ele vai ser mais querido, ele vai ser mais encantador. Ele vai falar pra caramba, só que ele vai ser mais desorganizado. Então, talvez ele seja muito bom dando aula, mas você vai ter que cobrar ele todo dia das benditas métricas. Todo dia, porque ele vai esquecer, ele vai perder ficha. Então, todo dia você vai ter que estar em cima, mas muito bom com pessoas. O estável, ele é muito bom também, só que ele não é tão persuasivo. Ele é bom com os alunos vindo falar, ele é mais acolhedor. Para o professor, qualquer um tá bom. Agora, eu até posso, mas eu vou gastar muito tempo e energia treinando, colocar um conforme para dar aula. Pô, a não ser que se for para informática, até dá. Que cada um fica lá no teu computador. Mas ainda assim é difícil, porque ele vai ter que rodar a sala, ele tem que falar com o aluno. O professor, ele é um vendedor. Todo dia o professor tem que estar vendendo a próxima aula, tem que estar vendendo ele mesmo em sala de aula. Senão ninguém gosta, todo mundo pede cancelamento, né? Agora, quando a gente fala de organização, de análise de dados, de preencher planilha, gente, é tarefa total. Ó, que é a galera lá de baixo, são os dominantes conformes. Só que atenção aqui, eu preciso de alguém que seja muito, muito, muito rápido. Eu contrato um dominante. Só que ele vai ter erros. Ele vai te entregar planilha, às vezes, com uma fórmula errada, com um número errado. Mas ele vai te entregar tudo para ontem. Só que vai passar erros. A pessoa, ela lê metade e já está resolvendo. Ela é muito rápida, o dominante. Só que erra, porque ele é muito rápido. O conforme, agora, Eliana, não pode ter erro de jeito nenhum. É um conforme. Só que ele vai demorar. Ele é perfeccionista. Ele vai ficar checando e vendo de novo, e ele vai analisar, e ele vai ter certeza que está certo, e ele vai. E aí ele demora para entregar, mas ele entrega
uma coisa brilhante. Qual que é a tua demanda? É isso que vocês têm que pensar, gente. Eu, Eliana, eu penso assim, ó, cara, eu já sou muito rápida. Então eu preciso de alguém que seja mais perfeito para filtrar meus erros. Se for alguma coisa que demanda muito rápida, deixa que eu faça essa paçoca, vamos supor, quando eu estava ali no tático, tá, gente? Ou eu já tenho alguém na equipe que é muito rápida. Eu vou contratar alguém que é mais perfeitinho. Não, Eliana, minha equipe inteira é perfeita, lenta, eu preciso de alguém que agilize os processos, traz um dominante. Ali, influente ou está. Ah, da Rafa, né? Comercial, Rafa, é influente. Só que aí, comercial, Rafa, ele não pode ser só influente. Ele tem que ser influente com dominante. É esse perfil aqui, ó, para vendas. E por quê? Porque dominante aguenta pressão. E quando a gente fala de setor comercial, a gente fala de meta. E meta, pressão. Pressão é dominante. Eu tenho um lugar que é muita pressão. Se você não bater meta, você está fora. Tem que trazer o dominante. Só que tem que ser influente também, porque é persuasivo, é criativo, ele é vendedor. Ele contorna objeção como ninguém. Esse é o melhor perfil para vendas. Melhor, influente dominante ou dominante influente. Pegaram o perfil que vocês precisam? Então já anota aí o que vocês querem. Aí a Rafa tá desesperada para contratar um comercial, mas tá desesperada. Aí ela vai lá e me traz um conforme, porque ela não analisou o perfil, ela não sabe perfil comportamental, ela tá. Aí a pessoa ali na entrevista falou tudo certinho, porque é conforme, né, gente? Foi bem vestido, foi no horário. A pessoa, ela, meu, pô, foi bem vestida mesmo. Você fala, cara, achei. Achei. Você começa a treinar, você treina, cara, e não vai. Porque a pessoa é conforme. Um conforme é. Cara, ele precisa de muita maturidade para ser bom vendedor. Gasta muito tempo e energia de todo mundo, dele e de vocês. Não é que não dá para ser, tá, gente? Mas não faz sentido trazer. Aí o pessoal aí que quer organização de dados, de análise, não sei o quê, cara, não vê isso. Aí vai lá, faz a entrevista, a pessoa que se vende pra caramba. A pessoa ela é influente, ela chega, ela fala a coisa certa, dá a resposta certa, ela sorri, ela é agradável, e você fala, cara, achei, é a pessoa. Ela fala que ela ama a tua empresa, que ela viu tua empresa, que o sonho dela é crescer dentro da sua empresa. Você fala, nossa, você contrata. E aí você senta ela para organizar dados. Ela vai perder a planilha, ela não sabe onde ela colocou, ela não tem saco para fazer esse bendito negócio. Você vai ensinar ela um mês e meio, ela vai sair. Então, isso aqui, gente, presta atenção. E eu sei que na hora do aperto dá uma vontade de trazer qualquer um mesmo, porque você fala, já não tenho gente. Se eu for escolher o perfil certo, mas vai por mim, que ganha tempo, não perde tempo, viu? Porque contratar perfil errado. Pronto. Então, vocês já anotaram o perfil que vocês precisam aí? Salário. Pô, quanto eu vou pagar para essa pessoa? Eu sei que aí quem tem RH, geralmente é o RH que vê, né? Mas quem não tem, pô, você tem que saber o piso salarial, o quanto que é o salário para esse cargo, os benefícios que vão ter ou não, qual vai ser o horário de trabalho. Na vaga precisa estar. Porque, gente, tem gente que não quer trabalhar de segunda a sábado e tem empresa que trabalha de sábado. Escola trabalha de sábado. O maior fluxo é no sábado. Lotado de aluno, lotado de gente pedindo informação. Ai, é que eu só trabalho de segunda a sexta. Você perdeu tempo trazendo a pessoa para entrevistar. Então, horário de trabalho, dia de trabalho, né? E aí faz uma lista de onde você vai anunciar essas vagas. RH, quem tem RH tá tudo certo, mas mesmo quem tem RH, dá uma pensada, onde que anuncia a vaga, gente? Porque às vezes o RH tá devagar, você já pode também dar uma ajuda, né? Então vamos passar um por um aqui. Criação do anúncio. Qual que é o erro mais comum? Fazer um anúncio genérico.
Precisa-se de comercial. É um nome muito chique para vender curso, tá, Rafa? Vou falar agora de experiência própria. Na escola a gente não precisa de comercial, a gente precisa de um vendedor. Às vezes a gente enfeita a vaga e a gente atrai pessoas erradas. Então, quanto mais a gente massacrar nesse processo, mais vem gente alinhada com o que a gente quer. Porque tem pessoas que querem o salário e não quer o trabalho. A gente quer atrair pessoas que queiram trabalhar. Focar só nas tarefas. Você não ter na cabeça tudo isso que a gente acabou de analisar. Trazer as pessoas sem a pessoa entender na entrevista qual que é a cultura organizacional da empresa. A tua empresa é tipo Google? Cada um vem a hora que quer, trabalha o dia que quer, pode chegar cedo, pode chegar tarde, pode jogar um ping-pong, pode deitar e dormir no meio do expediente? Ou não? A tua empresa como que é? Como que toca a banda? Ela tem que entender na entrevista. Porque senão você traz uma pessoa que quer trabalhar na Google para tua empresa. Entende? Aí não vai dar certo. Aí você vai gastar tempo e dinheiro de novo treinando uma pessoa que ela não vai estar feliz. Ela vai estar na tua empresa olhando para outra empresa. Existem pessoas que querem trabalhar num lugar organizado, cheio de regras? Existem. Mas também existe quem não quer. Então, a gente tem que atrair pessoas que têm a ver com a nossa cultura organizacional. Contratar amigo e parente por conveniência. Poxa, é que o meu sobrinho está desempregado. Dane-se, gente. Ele ocupa o perfil comportamental que você precisa, ele tem capacidade técnica para fazer as coisas que você listou, para entregar as métricas de indicadores que sim. Ah, se sim, a última pergunta, você conseguiria demiti-lo numa boa? Cobrar ele no dia a dia numa boa? E aí eu vou falar, eu não consigo trabalhar com a minha filha. Porque eu não consigo cobrá-la como eu cobraria um funcionário. Porque se eu ver a minha filha doente, triste, eu já vou falar, ai, coitadinha. Então, ela já trabalhou na nossa empresa? Sim, mas em outro setor. Ela era gerenciada por outra pessoa. Ah, eu consigo. Então tá top. Então, mas a gente tem que ter muita clareza, né? Se eu trouxer um primo, se eu trouxer minha melhor amiga para trabalhar comigo, eu vou conseguir cobrar no dia a dia? Ela vai chegar e falar, ai, amiga do céu, meu filho tá. Eu preciso sair rapidinho, posso? Você vai conseguir falar, não, não pode. Então, assim, é isso que a gente tem que pensar na hora de contratar amigo. Não é que não pode contratar amigo e parente, mas eu tenho que entender do meu lado se eu consigo e se a pessoa do outro lado vai entender o teu posicionamento profissional dentro da empresa, né? Senão você perde uma amizade, você perde família por causa disso. Aí não vale a pena. E aí um outro exemplo, o meu sobrinho, meu afilhado, ele é nosso editor de vídeo. Eu não sou gerente direta dele. Porque eu fico com dó, gente. O que eu vou fazer? Ah, os amigos dele estão indo para Jurerê Internacional. Eu não consigo falar, ai, não, não viaje, não tire férias. Entendeu? Só que a empresa não pode, gente, ela precisa entregar, os vídeos precisam ser entregues. Então, eu não sou gerente direta dele. É essa maturidade que a gente tem que ter, tá bom? O que fazer? Primeiro, escreva um anúncio que vai deixar claro o nível de cobrança, fale de metas, mostre valores da empresa, explique o que você não tolera e crie uma imagem. Vamos supor que você vai fazer um anúncio, vamos exercitar, por mais que quem tem RH que faz. Como que você faria esse anúncio? Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho um anúncio de uma empresa que eu estou assessorando, gente. É para comercial, vocês não têm noção. Mas os caras, eles faturam 10 milhões ano, vendendo curso. Só que, o anúncio deles é muito doido. Eu vou compartilhar com vocês para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Meu Deus do céu. Cadê? Já achei o anúncio deles. É assim, ó o nível do. E óbvio, isso serve para a empresa deles. Vai servir para todo mundo? Não, não vai. Tá? Vou parar de gravar.